Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus. Essas madrugadas de clamor que temos clamado aqui nesta casa, neste altar de oração. O Senhor Jesus desceu-me e o Senhor me trouxe a palavra. Desci na sala, me postei com a Bíblia, com caneta e caderno. E o Senhor falava de posicionamento. De posicionamento, que nós éramos soldados e tínhamos que nos posicionar. E então ali abri a palavra do Senhor no livro de Isaías 3, 13 até o 15, aonde o Senhor, na sua palavra, diz assim: o Senhor se levanta para pleitear e sai a julgar os povos. Aleluia. O Senhor vem em juízo contra os anciões do seu povo e contra os seus príncipes. É que foste vós que consumiste esta vinha. O espólio do pobre está em vossas casas. Que tendes vós que afligir o meu povo e moer as faces do pobre? Diz o Senhor dos exércitos. Diz ainda mais o Senhor: porquanto as filhas de Sião se exaltam, e andam de pescoço erguido, e têm olhares impudentes, e quando andam, como que vão dançando e cascavelando com os pés. Porquanto o Senhor fará tinhosa a cabeça das filhas de Sião, e o Senhor porá descoberto a sua nudez. Naquele dia tirará o Senhor o enfeite das ligas, redezinhas, luetas, pendentes, manilhas, vestes resplandecentes, diademas, enfeites de braço, cadeias, caixinhas de perfumes, arrecadas, anéis, joias, pendentes do nariz, vestes de festa, manto, coifa, alfinete, espelho, capinhas de linho finíssimas e toucas e véus. E será que em lugar de cheiro suave haverá fedor, por cinto, uma corda, em lugar de encrespadura de cabelos, calvície, em lugar de veste larga, cilício, e queimadura em lugar de formosura. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E o Senhor continua falando. Aleluia, louvado o nome do Senhor Jesus. Quando o Senhor lavar a imundícia das filhas de Sião, relimpar o sangue de Jerusalém do meio dela, com espírito de justiça e com espírito de ardor, criará o Senhor sobre toda a habitação do monte de Sião e sobre as suas congregações uma nuvem de dia, uma fumaça, um resplendor de fogo, chamejante de noite, porque sobre toda a glória haverá proteção, e haverá um tabernáculo para a sombra contra o calor do dia, e para refúgio, esconderijo contra a tempestade e contra a chuva. Aleluia! A hora bashiriande candalabalaias. E aqui ele fala uma parábola. No capítulo 5, ele fala da vinha. O meu amado tem uma vinha, um horteiro fértil. E secou em pó de pedra, plantou excelentes vides, e ficou no meio dela uma torre, também constituiu nela um lagar, e esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Julgai-vos, peço, entre mim e a minha vinha. Que mais que podia fazer a minha vinha, que eu não tinha feito? E como esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas? Agora, pois, vos farei saber que eu hei de fazer a minha vinha. Tirarei a sua sebe, para que sirva de pasto, derribarei a sua parede, para que seja pisada, tornarei em deserto, não será podada, nem cavada, mas crescerão nela sarças e espinheiros, e as nuvens darei ordem para não derramarem chuva sobre ela. Por quê? Porque a vinha do Senhor dos Exércitos, presta atenção na palavra Senhor dos Exércitos, é a casa de Israel. E os homens de Judá são as plantas das suas delícias. E esperou que exercessem juízo. E eis aqui opressão, justiça, e eis aqui clamor. Ai dos que ajuntam casa a casa, reúnem idade a idade, até que não haja mais lugar, e fiquem como únicos moradores da terra. Ai dos que levantam pela manhã e seguem na bebedice. E aí o Senhor me mostrou, eu quase caí da cadeira, quando ele falou no versículo 14. Por isso, a sepultura aumentou seu apetite e abriu a boca desmesuradamente, e a glória deles, e a sua multidão, e a sua pompa, e os que entre eles folgavam, a ela desceram. Aqui diz da pandemia. Aqui o Senhor está separando aqueles que ele escolheu, que ele
está ali daqueles que não são da casa do Senhor. Então, plebeu se abaterá, e o nobre se humilhará, e os olhos dos altivos se humilharão, mas o Senhor dos exércitos é o Senhor e exércitos. Senhor e exército. Tem os de pompa, entendeu? Aqueles que estavam já fazendo coisa errada. E tem os dos exércitos. Será exaltado em juízo, e Deus, o santo, será glorificado em justiça. Aí começam os ais. Ai dos que puxam iniquidade com cordas de vaidade, ai dos que clamam mal, chamam mal por bem e bem por mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, fazem do amargo doce, do doce amargo, do sábio aos seus próprios olhos, prudentes diante de si mesmo. Ai dos poderosos para beber vinho, dos homens forçosos para misturar bebida forte. Ai do que justifica o ímpio por presentes. Recebi presente, você é justificado. E ao justo negam justiça, pelo que como a língua de fogo consome a estopa e a palha se desfaz. Pela chama, assim será a sua raiz, como podridão, a sua flor se esvanecerá como pó, porquanto rejeitaram a lei do Senhor dos exércitos e desprezaram a palavra do Santo de Israel. Aqui, leio 25 comigo. Por quê que ela veio? Por que a pandemia veio? Pelo que se acendeu a ira do Senhor contra o seu povo, e estendeu a mão contra ele e o feriu. E também o povo dele também está no meio. E as montanhas tremeram, os seus cadáveres eram como monturo no meio das ruas. Contudo, isso não tornou atrás a sua ira. Não parou a ira. Aleluia. Mas ainda está alçada a sua mão. E ele arvorará o estandarte ante as nações de longe, e lhes assobiará desde a extremidade da terra, e eis que virão apressadamente. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O seu rugido será como de leão, rugirão como filhos de leão, sim, rugirão, e arrebatarão a presa e a levarão, e não haverá quem a livre, e bramarão contra eles naquele dia, como o bramido do mar. E se alguém olhar para a terra, e eis que só haverá trevas e ânsia, e a luz se escurecerá em suas assolações. Isso não é minha palavra. Não sou eu que estou falando. Abra a Bíblia. Abra a Bíblia aqui e você vai ver. Aleluia. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Aleluia. Então o Senhor está colocando simplesmente nós, exército dele. Aqui o 13, presta atenção. O Senhor se levanta para pleitear. Não foi isso que o Senhor está falando aí? Para todos os seus servos que estão clamando? Ele levantou do trono. Ele levantou do trono para pleitear e sair a julgar os povos. O Senhor vem em juízo contra os anciões do seu povo e contra os seus príncipes. Olha aqui, olha. O Senhor estava no seu trono. Ele viu, ele não aguentou. Ele levantou e ele desceu. Com essas palavras, o profeta apresenta o Senhor Deus no ato de se erguer para castigar os dirigentes do povo que tão mal administravam os negócios públicos. O brado dos oprimidos chegara aos ouvidos do Altíssimo, que desce para os libertar e os salvar. Príncipes e governantes são agora chamados a prestar conta. Chamados a prestar contas. Prestem atenção. Os guardadores da vinha, a vinha dele. Leiam lá ainda, em Isaías, quem é a vinha? A vinha era dele. A vinha é dele.
haviam abusado da sua posição de privilégio, transformando os proventos particulares na essência e na fidelidade. O mesmo castigo de terem havido dado aos pobres e oprimidos, abater-se-á sobre eles em medida ainda maior. O mesmo castigo que eles haviam dado aos pobres e oprimidos, abater-se-á sobre eles em medida ainda maior. Fostes vós que consumiste esta vinha, versículo 14. E o vós é enfático. Vós, os anciãos e dominadores. E vós, igreja, anciões, pastores, e os seus muitos títulos. O vós é enfático. Anciões, a igreja de Cristo Jesus. E dominadores, que são aqueles que foram separados para governar as nações, as cidades, os bairros, quem quer que seja. A vinha é um símbolo favorito das Escrituras. Se você pode ver e aprender o que é a vinha, vai lá um pouco mais para trás, ele vai falar o que é a vinha. O castigo das filhas de Sião. Diz ainda mais o Senhor, e aí eu li o versículo todinho para vocês, que descrevia: o Senhor fará tinhosa a cabeça das filhas de Sião. Olha aqui a interpretação. O castigo das filhas de Sião. Chegamos ao ponto culminante dessa mensagem de castigo e condenação. As próprias mulheres de Jerusalém têm culpa deste terrível estado de coisas. Também elas, como os homens, serão derrubadas no dia do Senhor. O vigor do quadro aqui apresentado é realçado pelo contraste com o luxo a que elas estavam habituadas. Assim como Amós denunciou as mulheres de Samaria pela sua desalmada opressão dos pobres e pela sua conduta subsequente, Amós 4, de 1 a 3, também aqui Isaías ataca a altivez e o desdém das mulheres na cidade santa. Versículo 16. Temos aqui um quadro mundano muito familiar. A miséria mais abjeta, roçando ombros com o luxo e com a extravagância altiva, pela sua participação em tais pecados. Essas mulheres serão incluídas no castigo que se avizinha, e sobre elas cairá uma terrível e nojenta praga. Não só serão vítimas de uma doença repugnante, mas sobre elas cairá a tremenda maldição do Oriente. Então, Deus está avisando. Na lista, entre 18 e 23, das peças de vestuário e de adorno usadas pelas mulheres de Jerusalém, incluem-se muitos objetos igualmente usados pela deusa pagã Istar. Leve também pelo lado espiritual. Leve esse... Não é só errado, então? Não. Se enfeitar, ficar um pouco mais bonitinha, tal. Não é. O problema foi o exagero. O problema foi que elas tomaram banho disso, se mergulharam disso, ao ponto que o quadro delas ficou mundano. Mundano, diz o Senhor. E aqui também é espiritual. Não é só a aparência física. Tem que pentear o cabelo. Tem que ficar claro. Isso é uma coisa mais certa do mundo a ficar. O problema não era isso, o problema era o coração. Estava cheio, podre. Porque aqui elas eram desalmadas. Desalmadas. Sabe o que é desalmadas? É não estar nem aí com ninguém. Opressão dos pobres. E pela sua conduta, a conduta subsequente. Leiam lá no livro de Amós 4, de 1 a 3, vocês vão saber. E porque essas mulheres, também aqui Isaías ataca a altivez. Olha como que elas ficavam diante da cidade santa. Altivez e desdém. Desdém na cidade santa. Né?
Então, olhe para o lado espiritual também. Também espiritual. Homem e mulher. Pessoas no geral. Então o Senhor me disse assim, irmão. O Senhor me mostrou claramente, ele estava sentado no trono. E então, de tanta injustiça e podridão e um absurdo nessa terra, ele levantou. Ele levantou do trono e ele desceu. Lembre-se de Elias, do altar de Elias. Ele desceu com fogo. E então, ele veio com fogo. É aqui ele fala, cabeça dos anciões, igreja, todo o povo dele. Do povo dele, ele veio fazer o quê? Do exército dele, exército do Senhor, ele veio passar a revista. Quando ele desceu sobre anciões e sobre autoridades, governantes, dominadores. Quando ele desceu para a igreja, para os anciões, para os cabeças, ele começou a passar a revista. O que um general lá, eu não entendo essas coisas, aquelas autoridades fazem quando eles chegam, quando eles chegam em qualquer lugar, qual é a primeira coisa, isso daí a gente consegue visualizar. Quando ele chega, a autoridade do exército, a primeira coisa é ter um exército lá e ele fica observando o exército, tudo direitinho, bonitinho, cada um com a sua farda. E ele começa a observar o soldado da cabeça até os pés. E como que tá esse soldado? Deixa eu ver se tá. E olha, deixa eu ver a roupa, farda, se tem mancha, se tem sujeira. Deixa eu ver o sapato, se tá engraxado. É ou não é, homens? Vocês sabem disso, vocês servem no exército. Muito bem. Então ele veio passar a vista. A armadura de Deus. Quem tiver com a armadura em ordem, com a farda em ordem, ele vai bater continência. E vai separar para começar a lutar. Pode ir para a batalha. Vai guerrear. Quem não tiver, né? Não sei ver o exército, não lembro muito bem. Soldado que não está em ordem, vai para, né? Crisol, não é isso? A gente conhece o crisol, né? A Bíblia ensina. Vai para o crisol. Vai para a fornalha. Ou daquela fornalha, ou sai bênção, bota soldado de novo, bota todas as armaduras e vai para a guerra. Ou daquele crisol, se o Senhor vê que ele pode levar, ele leva. Né? Se ele preparar aquele crisol, né? Se na hora, o crisol na realidade, assim, o crisol é o ambiente que vai queimar o ouro, vai queimar a prata, né? Então, assim, se ele vai botar essa peça, esse soldado, dentro do crisol. Se queimar e purificar, volta para guerrear. E o Senhor também pode levar, ele pode recolher, ele pode falar, tá na hora de eu recolher para mim. E ele recolhe. Ou então, outro lado. Mas quem decide todas essas coisas é ele. E a salvação é aqui e agora. É aqui e agora, não é amanhã, não é depois, é aqui e agora. Ele está chamando o exército para a batalha. Ele está mandando pôr a armadura dele. Faz tempo isso. Ele está mandando, coloquem a armadura. Vejam aqui também nos versículos que eu li dos da frente. Que ele está chamando. Está chamando. E ele quer que quem está aqui, ou desperta agora, igreja. Não é tempo de festinha, não. Não é tempo de deleite, não. Tem gente morrendo. Você é tão insensível assim? Você é tão insensível para a morte das pessoas que não é meu parente mesmo. Não é nada meu mesmo. Ou foi meu inimigo. Brigou comigo, falou uma palavra. Mereceu morrer. Você é tão frio assim, calculista? Então você não é de Jesus. Impossível.
Porque os de Jesus, eles vão vestir a armadura e vão sair para a batalha. Vão. Eles não vão ficar com festinha. Não vão ficar com palminha dentro de igreja. Não vão ficar se preocupando com o que não tem maior preocupação. Ele não vai ficar indiferente. O soldado, ele não fica indiferente. Impossível isso. O Senhor está chamando a guerra. As igrejas têm que se unir. As igrejas têm que ir para o joelho, mulheres. Nós, mulheres, temos que ir para o joelho. Nós éramos do círculo de oração. Cadê as irmãs do coque? Hein? É tão pouca, gente. Vamos botar mais irmã do coque aí? Eu não tô falando isso. Tô falando um símbolo. É isso que o Senhor tem falado. Não dá para ficar indiferente, gente. Não dá. Tem gente morrendo. É almas, são almas. Você pode ficar indiferente olhando essas pessoas. Não dá. Não é possível ficar indiferente, mas eu tô tudo bem aqui na minha casa, nada aconteceu, eu tô comendo todo dia, eu tô isso, eu tô aquilo. Como você pode ficar indiferente se do lado do seu apartamento tem gente sofrendo? Como você consegue dormir de noite com gente sofrendo na sua frente, atrás de você, do lado direito, do lado esquerdo? É muita. Aqui, olha lá, aqui, ó. Desalmada, opressão dos pobres. É ser muito desalmado. Conduta subsequente, Amós. Então tá na hora. Ou levanta agora. Ou levanta e o que Jesus quer, o que Deus quer é posicionamento. Posicionamento de Esther. Tira essas roupas lindas, essas maquiagens lindas. Tô falando no mundo espiritual. Tira. Sapato lindo, tira. E coloque o que Esther colocou. Saco e cinza. E jejue 3 dias. E ore durante 3 dias. Nós e todos os nossos. Não deixe as crianças indiferentes, não. Não vão ficar dormindo, não vão ficar no celular. Não. É todo mundo, ele mandou todo mundo. Bota aí todo mundo, até o seu filho rebelde. Por que ele é rebelde? Porque você não ensinou. Sabe por que ele é rebelde? Porque ele viu como que você age dentro da sua casa. Ele fala uma coisa, mas ele vive outra. Não tem aparência disso, não tem aparência daquilo outro. Quer que eu seja? Então, ele também peça perdão e todo mundo, ele está chamando para a batalha. Ele está chamando a revista. Se chegar em você, o que ele vai encontrar? Porque se ele chegar em você e você não tiver a armadura de Deus, ele vai te mandar para o crisol. Ele vai te mandar para o crisol. Aí lá no crisol a gente não sabe, porque não nos é digno de discernir, somente só quem pode decidir, julgar é Deus, não é a gente. Não é a gente. Só quem pode julgar é Deus. Quem está no crisol, só quem pode julgar é Deus. Ele não está preocupado no negócio de saber se é ou não é, porque foi, porque não foi. Não é isso que Deus está querendo que a igreja faça. Ele está querendo que a igreja toda se una em oração. Parem o que estão fazendo. E se unam em oração. É de manhã, de tarde, de dia. De manhã, de tarde, de dia. Os 3 dias de Esther. Jejum, oração e clamor. E parem de vestir de pompa. Seja mais humilde. O Senhor está falando. Vistam-se de saco e cinza. E aí vocês vão ouvir que não tem vaga nos hospitais, mas tem vaga no céu. Tem vaga lá. E foi isso que o Senhor mandou falar. Foi muito forte o que Deus fez. As revelações dele que ele me deu aqui no livro de Isaías. Foi forte. Não dá para ficar indiferente. Parada mais. Não dá. Ou a gente salva almas para Cristo. Ele vai voltar. E ele vai pedir revista de novo. Ele vai, só que dessa vez ele não vai estar levantando. Ele vai estar sentado no grande trono branco. E ele vai te chamar. Você, só você.
E ele vai falar para abrir-se os livros. E aí? E todos de Adão e Eva, até o último da terra, vão estar ouvindo um relatório da sua revista. A sua revista que ele fazia, ele vai estar ali, relatando ali, ó. E se você for encontrado, ovelha do Senhor, estará na glória. Se não, não estará. Então, é para hoje. Ou levanta, ou levanta, ou levanta. Amém?